Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a questão do voto e do exercício da democracia. Como este ano de 2012 é um ano de eleições, é de grande importância e para você aluno um pouco mais desse assunto entender. Vamos lá? Bem, começou no último dia 21 de agosto a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão para as eleições municipais deste ano de 2012. É um momento decisivo para que os candidatos expliquem suas propostas à população, que escolherá prefeitos e vereadores de mais de 5.000 cidades em todo o território nacional. O primeiro turno acontece já agora no dia 7 de outubro. Bem, um pouco mais aí entendendo sobre o início das eleições no nosso país, sabemos que elas ocorrem alternadamente a cada 2 anos. Ora para os candidatos de presidente, governador, deputado estadual e federal e também para senador, sendo que a última aconteceu no ano de 2010, há momentos também que existe aí eleição para os cargos de prefeito e vereador. Já os senadores, eles são eleitos para um mandato de 8 anos, enquanto que os demais cargos têm aí mandatos de 4 anos. Bom, o processo eleitoral ele é considerado o ato mais importante da democracia, pois é quando os cidadãos exercem seu direito de escolher seus governantes. Algo interessante é que no Brasil as eleições elas antecedem o próprio regime democrático e o sistema republicano de governo. E diferentemente do que a gente costuma pensar, as eleições elas são instrumentos usados até mesmo por ditaduras. Um olhar rápido sobre a história brasileira indica que a tradição eleitoral no nosso país ela remonta lá no século XVI, na época do Brasil colônia. Bom, segundo os historiadores, inclusive, a primeira eleição ocorreu no ano de 1532, em São Vicente, no atual estado de São Paulo, que foi aquela eleição para escolher o conselho administrativo da Vila de São Vicente. E desde então, o voto tornou-se regular nas capitanias durante todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal. Mas era um país bem diferente do nosso atual, muito pouco povoado e com comunicação e transportes precários em todas as regiões. Outra coisa também a falar é que a sociedade ela era bem diversa. De acordo com o escritor Laurentino Gomes, em seu livro 1808, a cada 3 brasileiros, na época do Brasil colônia, um era escravo e a maior parte da população era analfabeta e pobre. Sendo assim, eram poucos os brasileiros que podiam votar, somente uma elite pertencente às famílias tradicionais e também aqueles proprietários de terras. No ano de 1821, um ano antes da proclamação da independência, foram realizadas as primeiras eleições gerais no país. O objetivo era eleger deputados que representariam o Brasil na corte portuguesa. E aquela votação durou meses, principalmente aí em razão da burocracia da época. Um dos aspectos mais marcantes no processo eleitoral durante muito tempo foi a questão das fraudes, pelas quais muitos candidatos burlavam o sistema para se elegerem. No período imperial, ali entre o ano de 1824 a 1889, foi definido o primeiro sistema eleitoral brasileiro. Votava-se para escolher nas cidades o juiz de paz e os vereadores. Os brasileiros ainda escolhiam os representantes da recém-criada Assembleia Geral, constituída ali por Câmara dos Deputados e pelo Senado. Agora, para os cargos municipais, as eleições elas eram diretas. Já para escolher deputados e senadores, eram ainda indiretas. Os votantes escolhiam os eleitores que elegiam os candidatos, na verdade. E esse sistema de voto indireto durou até por volta do ano 1880. E nele podiam votar homens com idade a partir de 25 anos de idade e renda aí anual de R$ 100.000 para votante e cerca de R$ 200.000 para eleitor, que era o chamado voto censitário. Agora, mulheres, índios e escravos não tinham direito ao voto.
Assim, apenas aí cerca de 1,5% da população brasileira comparecia às urnas. E o alistamento eleitoral, feito no dia do pleito, dava vazão a todo tipo de fraudes, e as votações, inclusive, elas aconteciam geralmente nas igrejas, após uma missa. Já na época da República, esse período aboliu o voto censitário, mas na prática pouca coisa mudou. Os eleitores eram induzidos a votar em candidatos indicados pelos chamados coronéis, que eram os grandes proprietários de terras, que organizavam as eleições. O voto não era secreto até então. Já no século XX, a época já trouxe alguns avanços ao processo eleitoral, como, por exemplo, o direito ao voto feminino, instituído em 1932. O Brasil foi o segundo país da América Latina a instituir o voto feminino, seguindo aí o Equador. Mesmo assim, o eleitorado não tinha nem mesmo 3% da população ainda. Agora, entre as principais medidas que visavam garantir a legitimidade estava o voto secreto e também a criação da chamada Justiça Eleitoral, que passou a cuidar do alistamento, da apuração dos votos e também do anúncio dos resultados. Já o golpe de Estado de 1937, contudo, interrompeu o exercício democrático no país durante cerca de 9 anos da ditadura de Getúlio Vargas. O Congresso ele foi fechado, os partidos políticos foram proibidos e inclusive as eleições suspensas pela primeira vez na história do país. O retorno do voto em 1945 trouxe o maior contingente de eleitores, pela primeira vez, acima aí de 10% da população, e um processo mais limpo, sem fraudes. Bem, outra ruptura na democracia brasileira aconteceu com o golpe militar de 1964. Durante as 2 décadas seguintes, o regime suprimiu direitos civis e liberdades individuais em nome da segurança nacional. Curiosamente, foram mantidas as eleições para alguns cargos e mesmo com o Congresso fechado em 2 ocasiões, políticos com mandatos cassados e também a questão da polarização dos partidos, de um lado o partido da Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e por outro lado o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, os brasileiros puderam votar para deputados estaduais e federais e também para vereadores pelo sistema ali proporcional de votos. Já as eleições majoritárias para prefeito, governador, senador e também presidente da República foram restritas ou suspensas durante a época do regime militar. E as eleições diretas só foram retomadas nos anos de 1980 e os brasileiros só puderam votar novamente para presidente no ano de 1989, quando foi eleito aí, como vemos nessa imagem, Fernando Collor de Mello. E por fim, um último aspecto a tratar é que hoje, felizmente, o país possui um processo eleitoral moderno e ágil e virtualmente imune a fraudes. E principalmente aí devido à implantação da urna eletrônica no ano de 1996, permite aí que os resultados sejam divulgados poucas horas após o término do pleito. E assim, o país possui aí o 3º maior número de eleitores do mundo, atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. E por isso, qualquer brasileiro maior de 16 anos pode votar e assim, cerca de 95% da população adulta está alistada. Bem, e dessa forma encerramos aí este tema e continuo sempre sugerindo seus estudos e se prepare bem para o vestibular. Bom pessoal, então bons estudos e até a próxima!